Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Nós todos precisamos de renovação. Todos nós precisamos, desta renovação do Senhor. A renovação que vem de cima, a renovação que vem do alto. Não precisamos de inovação nem de movimento, mas de renovação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja soprando nas nossas vidas para espalhar toda a cinza, para jogar fora tudo aquilo que não presta. E assim, irmãos, o fogo de Deus se acender na nossa vida, um fogo perene, um fogo que permanece, um fogo que queima pecado, o fogo que anima o crente a andar na presença de Deus, o fogo que aumenta a nossa esperança em Cristo na vinda do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Queremos aqui também parabenizar os setores 1 e 2 pela boa cooperação dos irmãos aqui nesta noite, nesta igreja. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos lido nesta noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 47, mas nós queremos meditar especificamente nesta noite apenas dos versículos 42 a 47. Atos 40, capítulo 2, versículos 42 a 47. É uma palavra e uma leitura muito conhecida dos irmãos. E tenho certeza, irmãos, que Deus tem muita coisa para falar aos nossos corações nesta noite. Nós, nesta palavra, vemos aqui várias virtudes da igreja primitiva de Jerusalém. E é bom, irmãos, que a gente medite nessas coisas, porque a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então temos sempre o que aprender na palavra de Deus. Estamos vivendo em uma época, irmãos, de mudanças rápidas e intensas. A geração pós-moderna, a geração atual, é uma geração pouco comprometida com os fundamentos. É uma geração pouco comprometida com as bases, e é uma geração muito dada a mudanças rápidas e intensas. Muita gente está muito preocupada apenas em sentir, em viver uma nova emoção, em viver uma nova experiência. Poucas pessoas têm aquela consideração pelos marcos antigos. E nós, irmãos, precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, porque nós cristãos, nós igreja, por natureza, somos conservadores. Por natureza, somos conservadores porque temos muitas coisas da palavra de Deus. Temos que conservar toda a palavra de Deus. Temos doutrinas inegociáveis, temos práticas, pensamentos, ideias e ensinamentos que são inegociáveis, que não perdem a validade com o tempo. O mundo passa, a sociedade muda, tudo muda, irmãos, mas, irmãos, aqueles que obedecem à palavra de Deus, sempre, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Então sempre é bom a gente meditar nas Escrituras, voltar aos fundamentos, olhar lá atrás, como foi posto os fundamentos da igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos é o manual da igreja. Ele traz para nós muitos fundamentos para guiar e orientar a nossa vida, a vida da igreja nesse mundo atual. É bem verdade, irmãos, que a igreja de Atos dos Apóstolos não era uma igreja perfeita. A igreja primitiva de Jerusalém também tinha seus problemas. Tem pessoas que acham que lá não tinha problema nenhum.
Acha que lá é a igreja perfeita e que só tem defeito a minha congregação. Só a minha congregação que tem defeito, só o meu pastor que tem defeito, só o meu líder lá da igreja que tem defeito. E não é assim, irmãos. Os crentes também da igreja primitiva de Jerusalém também tinham as suas falhas. Estava havendo, por exemplo, lá, irmãos, problema de discriminação na igreja, com a distribuição das cestas básicas, da ajuda material. Tinha algumas viúvas que eram privilegiadas e outras viúvas que eram desfavorecidas. Estava havendo esse tipo de acepção de pessoas, E isso estava acontecendo lá na igreja liderada pelos 12 apóstolos, pelo colégio apostólico. Mas, irmãos, houve ali uma reclamação e os apóstolos prontamente eles identificaram que realmente existia aquele problema e tomaram atitude para resolver os problemas, esses problemas, consagrando ali diáconos e instituindo o diaconato. Tinha vários outros problemas, irmãos. A igreja não era perfeita, mas também a igreja primitiva de Jerusalém era uma igreja que tinha muitas virtudes. Tinha muitas virtudes e tinha muitas qualidades. E nós, irmãos, podemos sim e devemos aprender com as virtudes e defeitos dos homens e mulheres de Deus que estão registrados aqui na Bíblia Sagrada e na Palavra de Deus. Podemos aprender com as virtudes e defeitos das igrejas que são narradas aqui no texto bíblico, no texto sagrado. E a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha muitas virtudes. Nós podemos, irmãos, ver aqui no versículo 42, Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma coisa muito importante que chama atenção nessa palavra, perseveravam. Essa palavra aqui é a tradução de uma palavra grega que tem o sentido literal de continuar firme, continuar firmemente. E eu lembro, irmãos, que quando eu era bem novo convertido, tinha um hino que dizia: o vento vem, o vento vai, o vento balança o crente e o crente não cai. Então, irmãos, a igreja precisa continuar firme na missão para a qual foi chamada. A igreja precisa continuar firme na sua vocação. Então eles perseveravam, eles continuavam firmes, eles não mudavam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Nós, irmãos, devemos entender, porque a Bíblia assim ensina, que não existe salvação sem ortodoxia bíblica. Não existe salvação, irmãos, sem verdade. Tem pessoas que acham, irmãos, que o importante é ter boa intenção, o importante é ter um coração bom, não importa se é verdade ou se é mentira, e cada um faz um Jesus à moda da casa, cada um idealiza uma igreja que não passa de uma projeção de si mesmo, cada um imagina um Deus que não passa de uma projeção de si mesmo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela fala de sã doutrina, ela fala da doutrina correta e fala da doutrina errada, ela fala da verdade e fala também da mentira, e nós precisamos, irmãos, ter cuidado com isso. Apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Esse negócio, irmãos, de doutrina é muito importante. Algumas forças cristãs progressistas não gostam desse nome de ortodoxia bíblica, de ortodoxia, porque tem uma tendência relativista e não gosta, desse negócio de sã doutrina, de ortodoxia. Mas nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, que nós temos que ter compromisso com a verdade das Escrituras. Infelizmente, existem muitas heresias de perdição ensinadas por falsos mestres. Apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele disse que os falsos mestres, eles, assim como aconteceu com falsos profetas do passado, eles semeariam encobertamente, sorrateiramente, sutilmente,
disfarçadamente introduziria no meio do povo heresias de perdição, heresias que levam à perdição, heresias que levam as pessoas a se desviarem da verdade e da palavra de Deus, como aconteceu, irmãos, no início da igreja primitiva, com os gnósticos e também com os judaizantes, ensinando heresias, ensinando doutrinas que aparentemente eram piedosas, eram coisas boas, eram coisas que aparentemente era mais crente do que todo mundo, mas como diz a palavra de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Eram, irmãos, heresias de perdição. E apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tenhamos cuidado, irmãos, porque o diabo tem semeado tantas heresias, muitas falsas doutrinas, tanto lá fora da igreja, como também no meio da igreja, porque tem muitos crentes desavisados, tem muitos crentes, irmãos, que não estão vigiando, estão dando lugar ao inimigo. Então nós precisamos ter cuidado, estar alerta, porque são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, influenciando muita gente. Então nós temos, irmãos, este dever de fazer como a igreja primitiva de Jerusalém, perseverar na doutrina dos apóstolos. Não é em qualquer doutrina, não é em qualquer ensinamento, mas é na doutrina dos apóstolos que eles aprenderam de Cristo e repassaram para nós. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa se você sabe ler ou não sabe ler, não importa se você tem curso teológico ou não tenha curso teológico, mas é importante que você siga a doutrina da palavra de Deus, tenha firmeza doutrinária, não vá ficar mudando por qualquer coisa. Tem gente que não pode assistir um vídeo do YouTube, que depois que assiste o vídeo, aí vira a chave, endoida, agora já não crê mais em nada, fica ensinando novidade. Às vezes, irmãos, fica ensinando um bocado de heresia. Tem gente que não pode ler um folheto e aí vira a cabeça totalmente. E às vezes até pastor, às vezes até dirigente de congregação, às vezes até professor de escola dominical, líderes da igreja. Tenhamos cuidado, irmãos, tenhamos cuidado. Glórias ao nome de Jesus. Ah, pastor, mas aquele irmão é um homem de Deus, eu conheço a história dele, desde pequenininho que eu vejo que ele é um homem de Deus, mas infelizmente tem muitos homens de Deus que se desviaram da verdade, não anda mais pelos trilhos da ortodoxia. Tenhamos cuidado, meu irmão, minha irmã, vamos avaliar tudo pela palavra de Deus. A Bíblia é o prumo, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o esquadro que vai mostrar, é o nível que vai mostrar se tem heresia ou não. Perseveremos então, irmãos, na doutrina dos apóstolos que está ensinada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Eles também, irmãos, valorizavam a comunhão e a generosidade. Eles perseveravam também na comunhão, como diz o versículo 42. Versículos 44 em diante diz: todos os que criam estavam juntos e não separados, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles viviam em comunhão. E cristianismo, irmãos, não é só doutrina, cristianismo não é só ortodoxia, cristianismo não é só isso, mas cristianismo, acima de tudo, é relacionamento. Glórias ao nome de Jesus. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Relacionamento vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E o segundo grande mandamento é semelhante a este: amar o próximo como a si mesmo. Então, meu querido irmão, minha querida
irmã, em nome também da ortodoxia, em nome também da doutrina, nós não podemos falhar no mandamento bíblico do amor, porque o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo também faz parte da ortodoxia, também faz parte da doutrina, é doutrina bíblica. Jesus disse: amem uns aos outros da mesma forma como eu amei vocês. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, devemos seguir a verdade em amor. Nós não podemos dar atenção somente à verdade, à ortodoxia, a ponto de esquecer o amor, a ponto de vivermos e pregarmos uma ortodoxia morta, onde o ensinamento vai ser mais importante do que as pessoas, onde o ensinamento vai ser mais importante do que o amor. Mas também, irmãos, devemos evitar o outro extremo. Tem muita gente pregando aí um amor, é só love, é só água com açúcar e não sei o que mais lá. Mas nós, irmãos, temos que ter equilíbrio. Deus, irmãos, Ele é equilibrado, a Bíblia é equilibrada, né? Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz: seguindo a verdade em amor. Então nós, irmãos, para defendermos a verdade e praticarmos a verdade, não podemos sacrificar o amor. Nós, para vivermos o amor e praticarmos o amor e ensinarmos o amor, não podemos e não devemos, irmãos, negligenciar a verdade. Ambas as coisas têm que andar juntas. Não devemos transformar a igreja em uma ONG de ação social, como alguns progressistas querem, mas a igreja, irmãos, tem a obrigação de se preocupar com os seus necessitados. Quando o apóstolo Paulo foi lá em Jerusalém e estava ali reunido com os apóstolos, principalmente com as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, eles ali estavam conversando sobre o ministério de Paulo aos gentios, dando todas as diretrizes e dando a destra da comunhão para Paulo. E os apóstolos ali em Jerusalém abençoaram Paulo e disse: pode ir pregar aos gentios, pode pregar o evangelho a todos os gentios, aonde Deus te orientar, mas apenas nós pedimos uma coisa a você, conforme está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 10, que não se esqueça dos pobres. E Paulo diz em Gálatas 2:10 que recebeu essa recomendação dos apóstolos, que não se esquecessem dos pobres. E ele disse: o que eu procurei fazer de muito bom grado. E ele fez, irmãos, eficientemente. Nós vemos, por exemplo, nos capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, apóstolo Paulo fazendo uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, de alimentos, de donativos, para levar para os irmãos pobres lá da Judeia e de Jerusalém. 1 João 3, 17 a 18, fala da importância de demonstrarmos amor ao próximo por meio da ajuda material às pessoas. Na igreja de Jerusalém, havia atuação permanente e diária de um ministério de assistência social institucionalizado para cuidar das viúvas, que era, irmãos, o diaconato. E quando eles escolheram aqueles 7 diáconos, ele disse: vamos constituir eles sobre este importante negócio. É fundamental, é importante. Inclusive, a Bíblia fala dos ministérios de misericórdia na igreja. Então, meus irmãos, lá em Jerusalém tinha esse trabalho permanente, institucionalizado. E eu louvo a Deus, porque muitas congregações fazem esse trabalho de arrecadação de alimentos. Muitas costumam fazer isso no dia da Santa Ceia. Regularmente arrecadam cestas básicas, outras não fazem, mas deveriam fazer. É muito importante, irmãos, porque toda igreja tem gente necessitada, e se não tiver gente necessitada na sua igreja, tem outra igreja vizinha, tem outra igreja do setor, tem outro lugar. O que não vai faltar é gente necessitada, porque Jesus disse: os pobres sempre tendes
convosco. Sempre você vai conviver com pessoas pobres e necessitadas. Então havia esse trabalho institucionalizado, porque as viúvas, irmãos, não tinha INSS, não tinha BPC, não tinha aposentadoria, não tinha nada, passavam muita necessidade, mas os irmãos da igreja, eles valorizavam a comunhão, valorizavam o relacionamento, valorizavam estarem juntos e também praticavam a generosidade e ajudavam essas pessoas carentes. Paulo mandou que Timóteo fosse lá para Éfeso, dirigir aquela igreja, e no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele fala de um trabalho regular e com critérios para ajudar pessoas necessitadas. Então, meus irmãos, a igreja primitiva de Jerusalém era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, valorizava a comunhão e a generosidade, e era uma igreja que os crentes, irmãos, temiam a Deus. Versículo 43, logo aí no início, diz que em cada alma havia temor. Temor aqui, irmãos, não é ter medo de Deus. O crente não deve ter medo de Deus. O crente não deve servir a Deus com medo de um castigo de Deus. Eu vou para o culto hoje, não, eu tenho medo de Deus queimar minha geladeira. Eu vou entregar o dízimo porque eu tenho medo de Deus permitir que um ladrão me assalte amanhã. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus puxar a minha orelha. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo de Deus dar um cocorote na minha cabeça. Não, irmãos, a nossa relação com Deus não deve ser baseada no medo de receber um castigo. A nossa relação com Deus deve ser baseada no amor. Glórias ao nome de Jesus. Quem ama, irmãos, teme. E aqui temer a Deus é ter reverência a Deus. Temer a Deus é ter respeito a Deus, é ter consideração com Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente não teme, quando a gente não considera, irmãos, a gente faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma, a gente não obedece, a gente faz oposição velada. Mas quando a gente ama, irmãos, a gente abre o coração. Então, naqueles crentes, em cada alma havia temor. É muito importante, irmãos. Tenha cuidado, porque uma das características dos homens dos tempos difíceis e trabalhosos, que a Bíblia diz, irmãos, é a falta de reverência, a falta de temor a Deus. São homens blasfemos, são homens que ficam peitando a Deus, blasfemando contra Deus, não tem reverência pelo sagrado. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés diz a Bíblia lá em Hebreus que Moisés, ele preferiu, irmãos, sofrer, ser perseguido, do que, irmãos, ele se envolver com o pecado lá, com a idolatria do Egito. Então precisamos discipular os nossos irmãos, precisamos ensinar uns aos outros e praticar o verdadeiro temor de Deus. Quem teme a Deus, irmãos, não vai viver uma vida de pecado. Quem teme a Deus não vai trair a mulher. Quem teme a Deus não vai trair o esposo. Quem teme a Deus não vai falar mal do irmão. Quem teme a Deus, irmãos, não vai ficar fazendo coisas que não agradam a Deus. Quem teme a Deus, ele vai praticar um lazer santo, que glorifique o nome do Senhor, e não vai dar mau testemunho com o mundo. Quem teme a Deus vai ter um namoro santo, vai se conservar puro. Não precisa o pastor estar vigiando, não precisa os pais estar colocando um vigia ali, porque quem teme a Deus, irmãos, é do mesmo jeito, tanto na presença como na ausência do homem, tanto na presença da igreja como na ausência da igreja, porque ele vive para Deus 24 horas por dia. Glória a Deus. O homem não vê, mas Deus vê todas as coisas. O homem não sabe de tudo, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glórias ao nome de Jesus. Ainda no versículo 42, eles perseveravam nas orações. Os crentes, irmãos, da igreja primitiva, eles oravam, e oravam muito, muito mais do que nós hoje em dia. Aliás, a igreja nasceu, irmãos, numa campanha de oração.
A inauguração da igreja no dia de Pentecostes foi antecedida por 10 dias de campanha de oração. Atos 1:14 diz que todos os dias eles perseveraram unanimemente em oração e súplica, e ali buscando, irmãos, o batismo no Espírito Santo, buscando o cumprimento da promessa do Pai. E assim, irmãos, neste clima de oração, neste clima de busca do poder pentecostal, Jesus batizou a todos com o Espírito Santo. Eles estavam sendo perseguidos. Depois que Pedro e João curou aquele coxo lá na Porta Formosa, lá no templo, eles foram perseguidos, foram presos, foram ameaçados ali pelo Supremo Tribunal Judaico. Mas, irmãos, quando eles foram soltos, eles se reuniram com os irmãos, se reuniram na congregação e assim eles oraram a Deus. Eles apresentaram aquela causa diante do Senhor e se queixaram com Deus. E ali a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E dali eles saíram para poder falarem de Jesus com ousadia. Os pastores da igreja priorizavam a oração e a palavra. Quando foi para escolher os diáconos, quando foi para resolver esse problema de discriminação, da distribuição da cesta básica na igreja, os apóstolos disseram: não convém que nós deixemos a oração e a palavra para poder servir as mesas, mas vamos constituir aqui 7 homens para que sirvam as mesas, para que atuem neste importante ministério. E assim, irmãos, eles fizeram, e eles disseram que a nossa prioridade é na oração e na palavra. Os pastores precisam se dedicar à oração e à palavra. Pastor Fábio precisa se dedicar mais à oração e à palavra. Você, meu irmão, que é pastor, que é dirigente de congregação, precisa se dedicar mais à oração e à palavra. Eu sei, irmãos, que é difícil, eu sei que a luta é grande, eu sei que a maioria de nós não tem tempo integral. A maioria de nós, ou quase todos, o nosso ministério não é de tempo integral. Temos uma luta grande no trabalho material, no dia a dia, temos menos tempo para a consagração, para a dedicação. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque esses homens de Deus, eles tiram tempo de onde não tem tempo. Eles dão nó no tempo, mas buscam a Deus. Eles buscam o Senhor, meditam na palavra de Deus, para que tenham graça, tenham unção e tenham poder do alto para ministrar a palavra de Deus para as suas ovelhas, para alimentar o seu rebanho. Glórias ao nome de Jesus. Os pastores da igreja primitiva, os apóstolos, disse: não convém que nos envolvamos com esse trabalho de servir as mesas, porque temos que priorizar a oração e a palavra, mas vamos constituir diáconos para fazer este importante negócio. Na perseguição, eles oravam a Deus e Deus dava vitória. Eles perseveravam na oração. No versículo 43, diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Havia a manifestação de milagres no meio da igreja. Nós, irmãos, cremos no Deus Criador dos céus e da terra. Nós cremos no Deus que intervém na história. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Tem alguns crentes por aí, irmãos, que só crê que Deus fazia milagres no passado, mas não crê que faz milagres no presente. Parece que é um Deus que não passa de um personagem das páginas escritas de um livro religioso. Não, Senhor, irmãos, o nosso Deus é o Deus da Bíblia, tudo bem, mas antes de existir a Bíblia, Ele já existia, já era todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele já intervia nas coisas, Ele já falava com o homem. Glórias ao nome de Jesus. E não perdeu a validade. Deus não perdeu a validade. O nosso mundo, irmãos, é secular. O nosso mundo é materialista. E só nós, irmãos, crentes em Jesus Cristo, pentecostais, aleluia, temos esta unção, esta ousadia para falar das pessoas sobre um Jesus vivo, um Jesus que age na terra. Glórias ao nome de Jesus.
Muitas vezes passamos tribulações, muitas vezes passamos dificuldades, e Deus permite elas, irmãos, para que recorramos a Ele, para que clamemos por um milagre, para que as pessoas que estejam à nossa volta vejam que Deus é Deus de milagre. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Havia milagres, e Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus, aleluia. Ontem, irmãos, eu recebi aqui no meu gabinete uns estudantes de medicina lá da UFESA, vieram me entrevistar sobre questões de como é que a nossa religião vê a questão das doenças, etc, etc. Eles estão pagando uma disciplina lá sobre doenças e espiritualidade, saúde e espiritualidade, não sei o quê. E ali eu estava dizendo a eles, né, que a grande maioria das doenças, irmãos, são causadas por problemas ambientais, problemas genéticos, problemas de nutrição, problemas mentais. Então são as mais diferentes causas naturais. Mas eu disse a eles, algumas enfermidades são causadas por demônios, porque os evangelhos mostram, irmãos, que tinha várias pessoas que estavam enfermas e não eram de causas naturais. Se fosse fazer um exame ali, fazer um ultrassom, uma ressonância, bater uma chapa, sei lá o que for, e ia ver, irmãos, ele tem um problema assim, ia diagnosticar bem bonitinho, mas na verdade a causa e a origem daquilo ali era um demônio. E assim, irmãos, só o poder de Deus para curar, só o poder de Deus para curar. Então ore, meu irmão, ore, impõe a mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Irmãos do setor 1, irmãos do setor 2, não espere o pastor ir na sua casa para orar pelos enfermos. Coloque lá a mão sobre aquela pessoa enferma e ore e repreenda aquela enfermidade no nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Temos que ter ousadia. Irmãos, eu quero lá saber se a origem é física, é genética, é mental, é espiritual. Eu vou orar sempre, irmãos. O crente ora sempre, independentemente da causa. O crente quer, irmãos, ver a bênção de Deus e contar a vitória no culto depois. Aleluia. E estes sinais não ficaram só no Pentecostes, mas continuam na igreja. E sabe, irmãos, que a quantidade de sinais e maravilhas na igreja é proporcional ao envolvimento da igreja na evangelização. Quanto mais a igreja evangeliza, quanto mais a igreja sai para ganhar almas, quanto mais a igreja testemunha de Jesus, mais milagres vão acontecer. Mais milagres vão acontecer. Vocês vão estar lá falando de Jesus, falando do plano da salvação, fala um versículo e fala outro, e a pessoa rapidamente conversando com você, dê ouvidos, ouça a pessoa, que às vezes tem crente que vai evangelizar, dispara uma metralhadora giratória, e nem ouve a pessoa. Ouça a pessoa. Pergunte se você pode orar por ela. Muita gente, irmãos, está aflita, muita gente está sofrendo, muita gente está com problemas dos mais diversos, e você é um canal de Deus na vida daquela pessoa. Você tem a oportunidade de mostrar para ela que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e tem todo o poder para curar, para realizar maravilhas. Glória a Deus. Os crentes da igreja primitiva de Jerusalém, eles tinham prazer de se reunir no templo, na casa de Deus. Eles não eram desigrejados, eles gostavam de se congregar. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles não eram web crentes, eles não frequentavam, irmãos, igrejas virtuais do multiverso, ou seja lá do que for. Porque tem muito crente que erradamente está trocando o seu pastor por um pregador do YouTube,
está trocando o seu pastor, que ora por ele, que chora por ele, pelo pastor de YouTube. Não, porque eu gosto de ouvir pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal. É só digitar aqui no YouTube e eu procuro o tema, a mensagem que agrada ao meu coração. Mas quando o bicho pegar lá na sua rua, quando o bicho pegar lá na sua família, não é esse reverendo e esse pastor que vai lá expulsar o demônio, que não vai lá curar o enfermo, mas é o seu pastor. Aleluia. Você vai correr logo para o seu pastor. Ai, meu pastor, me ajude. Eu estou com a menina lá que está dando trabalho. Eu estou com um irmão lá que está não sei o quê. Eu estou lá com um vizinho, com um parente que está endemoniado. Corre logo para a igreja. E muitas vezes é assim, irmãos. Tem alguns bacanas aí, porque fez o 2º grau, estudou alguma coisa, às vezes até fez uma faculdade, e aí agora é todo metido, todo cheio de sabedoria, de conhecimento, critica muito a Assembleia de Deus, critica muito os irmãos que ora, que grita, que chora, critica muito as irmãs do coque e não sei o que mais lá, mas quando está passando aperto, quando a coisa está grave lá, vai procurar a irmã do coque para pedir oração, vai procurar o pastor dele que muitas vezes nem sabe um português muito rebuscado, é uma pessoa simples, mas é um homem de Deus, cheio da graça de Deus e da unção do Espírito Santo, porque para o Espírito Santo operar, ele não quer saber do seu diploma, ele não quer saber do seu português, ele não quer saber se você é poliglota, ele quer saber se você é um vaso de Deus. Aleluia! Deus distribui dons espirituais e ministeriais à igreja. Deus dá dons ao pastor, Deus dá dom ao diácono, ao presbítero, ao evangelista, ao dirigente, à irmã, ao irmão, a você, meu irmão, a você, minha irmã. Glórias ao nome de Jesus. Eles tinham prazer de estar no templo. Cuidado com esse discurso de alguns aí que é anti-igreja, anti-templo. Que eu quero, não precisa disso, não precisa ir para lá. Cuidado, o templo não é a igreja, a gente sabe disso. E nem a igreja é o templo. Porém, todo crente deve se congregar. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E toda a igreja gosta de se reunir em sua casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, o crente que perde o desejo de ir para o templo, cultuar a Deus junto com outros irmãos, ele está doente. Isso é um sinal de um problema sério, é um sintoma de doença espiritual. Ele, não, fica em casa, fica jururu em casa. Não quer ir para o templo, não quer ir para a casa do Senhor. Isso é um sintoma grave. Então os irmãos da igreja primitiva, eles tinham prazer em se reunir no templo diariamente. Glórias ao nome de Jesus. Eles diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os crentes da igreja primitiva de Jerusalém também eram alegres, louvavam a Deus e não eram antipáticos. Diz o texto, versículo 46, que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza vem de singelo, de simples. Eles eram simples de coração, humildes de coração. Porque, irmãos, arrogância não combina com crente. Mas pastor, eu tenho um cargo importante na igreja. Aí é que você tem que ser mais humilde do que todo mundo ainda. A responsabilidade é maior ainda, porque é muito fácil, irmãos. Eu tenho um cargo aqui na igreja, exijo que os irmãos sejam humildes, e eu não dou o exemplo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, eles viviam com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles eram alegres, eles louvavam a Deus, não eram antipáticos. Irmãos, observe bem, nós temos que evangelizar, nós temos que ganhar almas para Jesus. Se você é uma pessoa antipática com as pessoas, às vezes tem gente, irmãos, que não fala com ninguém, não dá bom dia a ninguém, não dá boa tarde, boa noite a ninguém. Vai no comércio, briga com o vendedor, briga com o dono da loja, vai num táxi e briga não sei de quem. Tem gente, irmão, que é muito azedo. Tem gente que é muito azedo.
Pense numa pessoa azeda, é terrível. Onde ele chega é uma confusão, só vive fazendo confusão. Tem crente, irmãos, que é um negócio, as pessoas querem ficar distante, querem ter distância dele. Como é que uma pessoa dessa vai ganhar alma para Jesus, irmãos? Como é que uma pessoa dessa vai? Aí às vezes está lá no culto da praça, perto lá do bairro dele. Jesus é bom, meu amigo, vem ouvir a palavra de Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aí o vizinho dele passa, mas só que faltava um cabo antipático desse. Não dá nem bom dia, nem boa noite, né? E agora está dando um aqui de legal, né? Só porque está tendo a cruzada aqui no bairro dele. Aí ele está aqui distribuindo folheto aqui, vem aqui na minha casa, ai, bom dia, com aquela cara de 9h15 ou de 15 para as 3, sorrindo, mostrando os dentes, mas no dia a dia não fala nada. Irmãos, isso prejudica a evangelização. As pessoas têm que olhar para mim, para você, irmãos, e ver que nós somos uma pessoa alegre, que nós amamos elas, e quando, irmãos, a gente for se relacionar com elas, elas vão ver Jesus na nossa vida. Mateus 5,16, Jesus disse, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Versículo 47, para terminar. A igreja, irmãos, crescia em quantidade. É outro sinal também de igreja saudável, é a igreja que cresce. Uma igreja que não cresce, irmãos, é uma igreja que está com problema. Uma criança, eu já tive 2 meninos, tenho 2 filhos, já estão todos 2 de maior, acho que não vão crescer mais não. Mas, irmãos, os pais acompanham o desenvolvimento das crianças, vai todo mês no pediatra, tem até uma carteirinha, tem um gráfico, acompanha o ganho de peso, a altura, pesa o menino todo mês. Se não estiver crescendo dentro daquela faixa ali, considerada normal, algum problema de saúde tem. Aí tem que logo correr para ver, diagnosticar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque tem que crescer. Igreja, irmãos, é assim também. Igreja tem que crescer. Há poucos dias eu estava no supermercado e uma irmã disse que lá na congregação dela, eu não vou dizer aqui o nome não, depois eu digo aqui o pastor Vicente, os irmãos da diretoria e o dirigente que foi para lá nesse ano, e ela disse que a congregação lá não tem mais ninguém, está vendo a hora fechar, saiu todo mundo, e tal, já é num bairro difícil que o povo, que tem bairro aqui em Mossoró, irmãos, que o povo é muito resistente ao evangelho, e se os crentes de lá também não fizer por onde, aí fica complicado, então, irmãos, igreja tem que crescer. Agora, irmãos, tem muitas igrejas que não trabalham, não evangeliza, não prega a palavra de Deus, dá mau testemunho e espanta as pessoas, afugenta os pecadores. Como é que vai crescer? Aí às vezes tem gente, irmãos, que fica arrotando satisfação, porque a minha igreja é na doutrina, porque a minha igreja eu prefiro ter 2 ou 3, mas que vá para o céu, do que ter 100, não sei o quê. Isso aí é conversa, irmão, é cortina de fumaça para querer encobrir a falta de trabalho e de produtividade da igreja. A igreja, irmãos, tem que crescer. É verdade que o crescimento quantitativo não deve ser em detrimento ao crescimento qualitativo. Tem que crescer em quantidade e em qualidade ao mesmo tempo, de forma equilibrada. Então, irmãos, o crescimento da igreja é a consequência natural do cumprimento da sua missão de pregar o evangelho, de discipular os novos convertidos. Todos nós trabalhamos na obra de Deus, mas é Deus quem dá o crescimento. Paulo disse, um planta e outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Diz aqui o versículo 47, que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas, irmãos, que eram salvas, elas iam se congregar, elas iam se juntar à igreja. Eu desconfio muito, irmãos, de muita estatística que diz, foi 50 para Jesus hoje, aí amanhã ninguém vê nenhuma pessoa dessa na igreja. Às vezes, irmãos, até acontece, não, a gente fez uma cruzada, hoje à tarde aceitou 80 hoje. Aí se você for de noite, lá no culto, na cruzada, quantos aceitou Jesus hoje? Daqueles 80, aparece 10.
Irmão, eu não acredito que uma pessoa que aceitou Jesus de manhã ou de tarde não tenha vontade de ir de noite para o culto. Na verdade, irmãos, tem muita gente que não está aceitando Jesus. Às vezes a gente não está sabendo fazer o apelo, porque esse negócio, irmão, todo mundo quer Jesus, todo mundo quer Jesus. E às vezes a gente quer tanto número e que fica, foi 80, foi 50, foi 100. E às vezes ninguém vê esse povo. A gente vai fazer apelo, tem que ser claro, quer ser crente mesmo, é ser crente mesmo, tem que ser claro, irmãos. Tem que evangelizar direitinho, as pessoas têm que saber o que é que está fazendo. Porque aceitar uma oração, quem quer Jesus, assim no atacado, todo mundo quer. Mas, irmãos, diz assim: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem realmente foi salvo, quem realmente aceitou Jesus, quem realmente nasceu de novo, ela quer ir para a igreja. Ela quer estar na casa do Senhor, ela quer aprender uns com os outros, ela quer se congregar. Glórias ao nome de Jesus. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aprender com os fundamentos da palavra de Deus. Não existe igreja perfeita, mas a igreja primitiva de Jerusalém tem muitas coisas para nos ensinar, como estas aqui que nós falamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.